Flamengo enfrenta o Internacional no próximo sábado 26, pela Série A do Brasileirão. Depois de garantir a classificação para a final da Copa do Brasil, o rubro-negro agora quer se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. O time está em terceiro lugar, mas 13 pontos atrás do líder Botafogo. O Colorado chega para a partida depois de uma vitória nas quartas de final da Taça Libertadores. A fase no Brasileirão não é das melhores, pois não vence uma partida há 8 rodadas. Foram 4 derrotas, 4 empates e apenas 4 gols marcados desde o final de junho. Na escalação do Flamengo, o Davi Luiz pode estar à disposição do técnico Sampaoli. Depois de uma lesão na coxa, o zagueiro participou do treino da última quarta 23, normalmente. Os desfalques serão Gerson, que está suspenso, e o lateral Varela, lesionado. A partida de sábado será no Maracanã, no Rio de Janeiro, sendo o último jogo antes da paralisação para a recuperação do gramado. A previsão é que o estádio deve ficar fechado até 16 de setembro. Flamengo e Internacional é válido pela 21ª rodada da Série A do Brasil. De folga, o rubro-negro carioca focou seus esforços na preparação para o compromisso desse sábado 26 contra o Internacional no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli ainda não bateu o martelo e definiu seu time inicial para essa partida. Porém, o momento da equipe indica que o treinador vai dar sequência aos jogadores. Ainda assim, ao menos uma mudança será feita. Gerson, suspenso, está indisponível. O lateral Guilhermo Varela, lesionado, é outro desfalque certo. A boa notícia é que o zagueiro Davi Luiz pode voltar ao time. Após ser eliminado da Libertadores, o time de Jorge Sampaoli se recuperou com a classificação para a final da Copa do Brasil e uma importante vitória fora de casa contra o Coritiba na Série A. Ou seja, o Mengão chega para esta partida como claro favorito. Não só joga em casa, como enfrenta um time em fase ruim no campeonato e cujo foco é claramente a competição continental. O Inter enfrenta o Bolívar para a volta das quartas de final na terça-feira. Assim, se espera que o Colorado não se apresente em sua máxima força. A expectativa é que Eduardo Coudet poupe seus melhores jogadores e relacione um time cheio de reservas para o duelo de sábado. O setor ofensivo do Internacional está fraco, marcando em apenas 17 ocasiões em 20 rodadas, e balançando as redes somente 4 vezes nos últimos 8 jogos do campeonato. Mesmo perante a fraca defesa do Mengão, que teve seu gol vazado em 26 oportunidades até agora no campeonato, o time de Eduardo Coudet deve ter dificuldades para concretizar. Já o rubro-negro compensa normalmente a falha defensiva com a genialidade de sua linha atacante para decidir os encontros e tem quase 2 gols por jogo, enquanto mandante. Com 5 gols anotados, Gabriel Barbosa é um dos artilheiros do time no campeonato nacional, em igualdade com Pedro. Gabi é o jogador mais bem cotado para balançar as redes nesta partida. Neste último jogo no Maracanã, antes do estádio fechar para obras de reparação do gramado, o camisa 10 rubro-negro vai querer mostrar que seu faro de gol continua intacto, apesar da magra contagem na temporada. Para ajudar, o Colorado não vai poder contar com o goleiro Rochette, que está fora por suspensão, deixando a titularidade de novo para Keiler. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli. Com o fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado após a partida do próximo final de semana, o Flamengo correu atrás de um local para a realização do jogo contra o Atlético pelo Brasileirão. O plano A do rubro-negro era o estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas a arena vai receber um evento musical dias antes do duelo, deixando a opção praticamente inviável. Dessa forma, o confronto está encaminhado para ser disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ES. A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo, responsável pela gestão do estádio, confirmou ao lance que uma consulta foi feita em relação à disponibilidade do dia 13 de setembro para a realização do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no local. O Espírito Santo é visto como uma boa opção pelo Flamengo até mesmo devido à proximidade com o Rio de Janeiro, facilitando a locomoção da delegação. A partida está marcada para as 21h30, horário de Brasília, dia citado. O Maracanã vai ser fechado após o jogo entre Flamengo e Internacional, que será disputado no próximo sábado, dia 26 de agosto. O informe do estádio jornalista Mário Filho diz que, diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26 de agosto de 2023 promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado. Com apenas o Brasileirão para jogar até a final da Copa do Brasil no mês que vem, o Flamengo deverá ir com força máxima diante de um provável misto do Internacional, que disputa a vaga na semifinal da Libertadores semana que vem. Nesse sentido, o Mengão deve tomar conta do jogo logo cedo, e tem chances de balançar as redes nos primeiros 45 minutos pelo forte elenco que possui.
Dessa forma, um ótimo palpite de intervalo é para o Flamengo marcar ao menos um gol no primeiro tempo. Algo que vem acontecendo bastante nos jogos recentes do Flamengo é o número alto de gols. Isso porque defensivamente o clube não vem tendo consistência diferente do seu ataque, que marcou em 8 dos últimos 9 jogos. Acreditando que algo similar aconteça, outro palpite indicado é para o confronto ter mais que 2 gols marcados. Partindo do que foi mencionado no palpite anterior, a defesa do Flamengo vem sendo mais vazada nessa temporada, e mesmo que encare um provável misto do Internacional, a tendência é ser vazado. Ocupando a terceira posição com 35 pontos, o Flamengo tenta se tornar o adversário do Botafogo na disputa pelo título, mas a diferença é de 13 pontos para o rival. Na rodada passada, venceu o Coritiba fora de casa por 3x2 com um gol no finzinho de Gerson. Antes disso, garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao bater o Grêmio por 1x0 na volta, após ter triunfado por 2x0 na ida. Em situação distinta, o Internacional é apenas o 14º colocado com 24 pontos, se vendo apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento. Por outro lado, vem de grande resultado sobre o Bolívar, vencendo o adversário fora de casa por 1x0 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Já na última rodada foi derrotado pelo Fortaleza por 1x0 no Beira-Rio. O Flamengo é o claro favorito para este confronto. Na partida, além de jogar em casa, o time rubro-negro vai contar com seus titulares. O que o Internacional não deve fazer, já que dá preferência para o jogo no meio da semana. Assim, a probabilidade de vitória do Mengão, que já era alta, cresce ainda mais, fazendo com que os donos da casa tenham grande favoritismo nesta rodada. Por isso, indicamos que o mais querido consiga os 3 pontos. 2 dos últimos 5 jogos do Flamengo terminaram com apenas um dos lados marcando gols. No entanto, as 2 últimas partidas do Internacional acabou sem que um dos times fizesse seus tentos. Além disso, vindo com reservas ou um time misto, o ataque do clube gaúcho não deve ter grande sucesso, já que a equipe não deve ter seus melhores atacantes em campo. Dessa forma, acreditamos que apenas o rubro-negro faça gols. As 2 últimas partidas do Internacional terminaram com apenas um tento marcado em cada. E você, torcedor, o que achou da escalação de hoje do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários com o placar que você acha que o jogo